Semana do GP do Azerbaijão de Fórmula 1 e a grande notícia da semana é a confirmação do Adrian Newey na Aston Martin. Eu particularmente achava que ele ia para a Ferrari, claro que eu me enganei e quero falar sobre isso nesse vídeo porque tem uma galera massacrando quem deu opinião antes sobre cenários de momento e a gente tem que lembrar que qualquer opinião expressa é uma opinião baseada na fotografia de momento sobre qualquer coisa. Mas antes que eu me esqueça, Lawrence Stroll, pelo amor de Deus, me adota. Porque se tem um homem que tem grana na Fórmula 1, é o papai Stroll. Pelo amor de Deus, me adota. Dito isso, faz todo sentido quando a gente para pensar a ida do Adrian Newey para Aston Martin. Total sentido. Mesmo levando em consideração que não foi a primeira opção dele, nunca foi o desejo dele real, se bem que depois se tornou porque ele não queria ficar parado, apesar de todos os anos de serviços prestados na Fórmula 1. E eu quero comentar nesse vídeo não apenas a ida do Adrian Newey para a Aston Martin, mas o efeito dominó que isso pode causar, porque não é apenas a ida do Lewis Hamilton que causou grandes transformações na Fórmula 1, mas a ida do Newey para a Aston Martin, essa Aston Martin que está se construindo, pode gerar dois efeitos colaterais que eu não sei se os fãs da Fórmula 1 e se a humanidade como um todo estão preparadas para esses efeitos acontecerem. Eu sou Eduardo Moreira, você está no @oeduardomoreira e estes são os meus 2 centavos sobre a ida do Newey para a equipe do papai Stroll. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que estão torcedores da Ferrari, que estão chorando porque o Newey não foi para a equipe de Maranello. Primeiro tópico. O Newey ia para a Ferrari? Pelo menos ele considerou a possibilidade, porque a mulher dele estava procurando casa na Itália. O Newey foi se encontrar com o Fred Vasseur, também na Itália, escondidos de todo mundo sabe disso. O Newey concordou com a oferta financeira, ou melhor, a Ferrari concordou com a oferta financeira do Newey e o Newey estava topado com a Ferrari, ou fechado com a Ferrari nesse aspecto. O que embaçou o rolê do Newey na equipe italiana é que o Newey queria levar parte do seu corpo técnico, queria ter um maior poder de decisão, queria ter um maior controle sobre os seus projetos, e bem sabemos como a Ferrari é. Historicamente, a Ferrari gosta de ser dona do seu parquinho, e foi por isso que o Michael Schumacher acabou saindo da Ferrari da forma como saiu. Ele, sabendo que a equipe italiana era uma bagunça, trouxe toda uma galera que não era italiana, o chefe de equipe francês, o engenheiro, o projetista britânico, o segundo piloto que era brasileiro, que tinha um sobrenome italiano, mas enfim, era brasileiro. Então ele transformou a Ferrari na ONU e conseguiu a era Schumacher como recompensa. A gente sabe, e a gente pode imaginar que a Ferrari, nas suas reuniões de cúpula, nas suas reuniões de planejamento, é a casa da nona italiana no domingo, naquela macarronada, com o parente gritando em torno da mesa. A gente consegue imaginar isso. Então, basicamente, o Newey, com aquele seu perfil elegante, calmo, aquela fleuma, aquela coisa assim, cara, dá pra imaginar ele como um lord inglês. Ele não ia conseguir ter aquilo que ele queria, o tal do maior controle criativo, o maior controle de decisão, influência na decisão de escolha de pilotos, engenheiros profissionais. Ele não ia conseguir isso. Aliás, um dos motivos para o Newey sair da Red Bull é ele não combinar mais com o perfil que era apresentado pelo Christian Horner depois que meu Deus, eu vou errar esse nome. Dietrich Mateschitz. Eu tenho que me concentrar para falar esse nome. Depois que o chefão da Red Bull Energéticos morreu e aquela casa virou meio acéfala, o Newey não combinou mais com a megalomania que o Christian Horner apresentou. De novo, não que o Helmut Marko seja santo, e eu já estou entrando no segundo tópico desse vídeo, porque que o Newey saiu da Red Bull. Ele já não se entendia mais com o Horner. Aliás, teve
algumas entrevistas do começo do ano que deram sinais claros que esta casinha chamada Red Bull estava caindo. O Horner na imprensa falando que o Newey não tinha tanta influência nesse projeto no RB19 e no RB20, uma vez que esses carros, o carro do ano passado e o carro desse ano, eles têm como base o carro que o Newey desenvolveu em 2022, que foi um carro impressionante, e eles só fizeram atualizações ou melhorias em função dessa base construída pelo Newey. Mas aí vem o Horner para a imprensa e tirar o mérito do Newey dizendo ele não tem mais tanta influência no carro assim, ele é só um consultor. E eu tenho certeza que, diante do que está acontecendo em 2024, com esse carro da Red Bull, que teve o avanço das outras equipes, mas a Red Bull claramente evoluiu com o RB20, eu tenho certeza que o Newey nem como consultor servia mais. Ele não foi mais ouvido pelas mudanças ou pelas alterações sugeridas para esse carro da Red Bull, e ele acabou pegando suas coisas e indo embora. O próprio Newey também já compartilhou para a imprensa que ele não gostou dos rumos que esse carro tomou, e lá atrás, no começo do ano, ele estava preocupado com a evolução do RB20, porque sabia que as outras equipes iriam chegar. Dito e feito, temos o cenário de momento. Então, não é mera coincidência ter o Newey saindo da Red Bull e a queda do desempenho do carro, como a gente está vendo. Terceiro tópico. Quem apostou na ida do Newey com a Ferrari estava mal informado? Não estava. Eu cito o exemplo do Rafael Lopes, que vai ser um dos comentaristas da Globo quando ela reassumir as transmissões da Fórmula 1 em 2026. 26 não, 25. Eu tô cansado, gente. Eu vou gravar esse vídeo no bate-pronto. Mas a Globo vai assumir as transmissões da Fórmula 1 em 2025. No lugar da Band, que não tem mais grana para pagar pelos direitos. Então tá pegando no pé do Rafael Lopes, porque ele colocou no tweet que o Newey nunca, ou melhor, jamais cogitou a ida para a Aston Martin. E agora estão resgatando esse tweet para dizer que o Rafael Lopes errou. Gente, opinião a gente dá baseada nos fatos de momento. Opinião é um comentário baseado na fotografia de momento. E em maio de 2024, onde começaram os rumores, onde foi primeiro anunciada a saída do Newey da Red Bull, e começaram os rumores da ida desse profissional para a Ferrari. Em nenhum momento foi mencionada a ida do Newey para a Aston Martin. E sim, o primeiro plano dele era a Ferrari, porque era a Ferrari, e eu estou sendo redundante aqui, e tinha Lewis Hamilton na Ferrari. Se o Fred Vasseur trouxesse o Adrian Newey para a Ferrari, ele seria eleito funcionário do ano. Aliás, ele já é porque conseguiu tirar o Hamilton da Mercedes, utilizando ou se valendo da cláusula de contrato que permitia que o Hamilton saísse de lá no ano opcional que era o de 2025. E também a Mercedes depois, o Toto Wolff, com aquele discurso de esposa traída, afirmou: a gente não estava realmente pensando tanto em renovar com o Hamilton no ano opcional, porque a gente queria utilizar o Kimi Antonelli, e ele tem um ponto baseado já no que o Antonelli mostrou nas categorias anteriores e nos dados técnicos do treino, daquele treino que ele fez na Itália. E muita gente está pegando no pé do Antonelli porque ele bateu, mas dá uma olhada nos dados que ele coletou com aquele carro da Mercedes nos 10 minutos que ele ficou em pista, e você vai ficar impressionado com o que o Antonelli é. Eu me convenci de que o moleque é um fenômeno mesmo. Mas eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Então o Vasseur seria o funcionário do ano se ele conseguisse o Adrian Newey. E sim, vai me dizer que alguém como o Newey, que tinha a possibilidade de ter no seu histórico as 3 maiores equipes da história da Fórmula 1, Williams, McLaren e Ferrari, se ele não cogitou a ida para a equipe italiana. Sim, ele cogitou e colocou isso como prioridade com toda certeza. De maio até setembro, muita coisa mudou. E talvez os coleguinhas que estão pegando no pé do Rafael Lopes deveriam rever os conceitos, deveriam pesquisar o histórico. O que aconteceu nessa linha do tempo entre maio e setembro? E aí depois a gente conversa. Por último, quarto tópico.
Por que a ida do Adrian Newey para a Aston Martin agora faz todo sentido? Porque o dinheiro está lá. Acho que ninguém tem tanto dinheiro, né, no circo da Fórmula 1 como o Lawrence Stroll, com exceção do pessoal da Ineos que joga dinheiro pesado na Mercedes. Segundo, a Honda está lá. A parceria entre Honda e Red Bull, onde ela foi construída parafuso a parafuso, e o Newey diretamente envolvido nisso, desenvolvendo carros vencedores e batendo cabeça, porque Honda e Red Bull bateram cabeça no começo dessa parceria, mas a confiança mútua resultou em carros vencedores em 2021, 2022, 2023, e todos esses carros tiveram a assinatura de Adrian Newey de alguma forma. Então, chamar um cara, um projetista como o Newey, que já sabe trabalhar com a Honda, e a Honda tem o expertise de desenvolvimento de motores, e sabiamente saiu da Red Bull para Aston Martin, porque muito provavelmente já sabia que o clima na Red Bull iria azedar depois da morte do chefão da equipe, que eu não vou dizer o nome, eu não vou me arriscar a dizer o nome para não tropeçar na língua de novo, e sabia que o Christian Horner estava forçando a barra com várias coisas. Então a Honda, muito sabiamente, foi para Aston Martin, que é onde a grana está rolando, e muito provavelmente deu aquela coisa do tipo, ó, papai Stroll, vai lá e contrata esse cara, porque com esse cara a gente vai conquistar o título. E o terceiro motivo para o Newey se convencer aí para Aston Martin é a presença do Fernando Alonso. E aqui eu já entro no último tópico agora sim, de tudo que pode acontecer com essa ida do Newey para Aston Martin. Qual que pode ser o efeito dominó disso? Bom, além de uma possível saída do Verstappen no futuro, e aí pode se abrir uma vaga na Red Bull e pode se abrir uma vaga também na McLaren, porque há quem diga que a parceria Norris e Piastri não vai durar muito tempo, e Gabriel Bortoleto fique esperto porque pode pintar uma vaga na McLaren em breve, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas ter o Fernando Alonso, ter um piloto que é um dos melhores da história e que, pelas próprias escolhas de carreira, só tem 2 títulos mundiais e que tá na Fórmula 1 porque quer buscar o terceiro título, quer conquistar esse terceiro título, faz todo sentido. Newey tem a chance de projetar um carro campeão com um motor competente para um piloto que é um dos melhores da história. Se não dá para fazer um carro para o Lewis Hamilton, que se faça um carro para Fernando Alonso. Fernando Alonso pode ser, talvez, o campeão mundial de Fórmula 1 mais velho de todos os tempos. Quando a brincadeira com o Newey começar, o Alonso vai ter 45 anos. Tudo bem, ele pode não conquistar na primeira tentativa, mas vamos supor que ele conquiste na segunda. 46 anos é a mesma idade que o Juan Manuel Fangio tinha quando conquistou o seu último título mundial. E aí Fernando Alonso escreveria a história sendo, ao lado de Fangio, o campeão mundial mais velho e, com certeza, aquele com maior longevidade dentro do grid, porque quantas e quantas temporadas o Alonso disputou na categoria. E para terminar esse vídeo, e para deixar você com uma pulga atrás da orelha ou com um dinossauro dentro do seu cérebro, vocês já pararam para pensar, ou vocês estão psicologicamente preparados para ter Lance Stroll como campeão do mundo? Porque isso pode acontecer com essa combinação de fatores. Tem gente chamando esse novo time da Aston Martin de Vingadores. É a reunião dos Vingadores, é muita coisa competente trabalhando junto. Então, por mais questionável que seja a posição do Lance Stroll na Fórmula 1, por mais que eu não concorde com a permanência dele na Fórmula 1, porque ele não é melhor do que metade do grid que está disputando as provas hoje, eu não posso aqui me negar a dizer que o Stroll é minimamente competente para estar no grid. Ele não é pior que o Logan Sargent. Ele não é pior do que o Kevin Magnussen. Ele não é pior do que, sei lá, hoje o... Será que ele é pior que o Sérgio Pérez? Não, eu acho o Sérgio Pérez melhor que ele. Mas é ele quem está dirigindo a Aston Martin. É o papai pagou mais claro de todos os tempos. A gente nunca teve um caso de nepotismo tão forte no mundo dos esportes. Então, essa junção de fatores,
o dinheiro do Papai Stroll, a competência e o histórico de desenvolvimento tecnológico da Honda, que sabe fazer motor. O Adrian Newey, que tem tudo para ser o maior projetista da história da Fórmula 1, superando, pasmem, Colin Chapman. Todos esses elementos reunidos podem resultar no Lance Stroll campeão do mundo. E eu não sei se os fãs de Fórmula 1 estão preparados para isso. Com a ida do Newey para Aston Martin, é melhor todo mundo se preparar. É melhor, eu não digo para você aceitar, mas se preparar psicologicamente, porque o futuro pode indicar Lance Stroll como campeão mundial de Fórmula 1. Dói dizer isso, eu sei, mas eu tô aqui para jogar verdades inconvenientes. Não tô aqui para ser amigo de ninguém. Não tô aqui para ser gentil. Tô aqui para jogar essa verdade na cara de todo mundo. E é isso. Esses são os elementos, os meus 2 centavos sobre a ida do Adrian Newey para Aston Martin.